Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo, eu sou Custódio. A gente está sempre aqui falando desse tema com muito carinho para vocês, convidados especialíssimos, vou apresentar o nosso convidado já para vocês. Antes de apresentá-lo, eu queria convidar todo mundo aí, não deixe de assinar o sininho aqui, para toda vez que tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. E não deixa de seguir a gente aí também nas redes de social, porque além desse episódio maior que a gente grava aqui, a gente também solta alguns cortes, inclusive que a galera adora aí com os melhores momentos e tal, os livros mais admirados, escritores e blá, 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 que vocês conhecem bem aí já também, né? Tá bom? Bom, nosso convidado de hoje nasceu em Fortaleza, terrinha amada, que eu amo. É escritor e procurador do Estado do Paraná, pós-graduado em escrita criativa e em psicanálise, arte e literatura. É autor da coletânea de contos Coisa Amor, lançado em 2022 pela Urutau, do romance Amanhã Tardará, em 2024, pela Planeta, que eu amei, que a gente já falou bastante sobre ele, vamos falar um pouco mais aqui hoje, e da Plaquete Contos Símios, que saiu pela Mapa Lab em 2025. Isso. Atualmente mora em Curitiba com seus 3 gatos, Willow, Hopper e Nibus. Poderia ter trazido. Poderia. Bem-vindo aqui ao Histórias Diversas, Pedro de Cá. Obrigado, Custódio. É uma alegria imensa estar aqui com você. Dizem que, como escritor, a gente precisa ser um pouco blasé, né? Então, a resposta blasé seria, muito obrigado por me ter aqui. A resposta que eu quero dar, honestamente, é tipo, meu Deus, tem séculos que eu queria estar aqui. Que maravilhoso. Então, assim, eu não sou blasé, eu sou uma pessoa emocionada. Então, é isso. Então, eu tô muito... Tá acontecendo. E essa conversa vai ser sobre não ser blasé e ser pessoas emocionadas. Por favor. Então, já faz um tempo que a gente tá falando, então... Recíproca mais que a verdadeira, eu tô muito feliz de você estar aqui com a gente, tá? Tem um livro lindo, tem histórias lindas. Tô sabendo que tá escrevendo coisas aí que a gente vai falar. Sempre, né? Sempre, Tarará, sempre. Já teremos mais coisas. Querido, conta pra mim dessa carreira aí de procuradoria e tal, e a escrita, quando que a escrita começa, quando que a palavra começa pra você, mais cedo, mais tarde? Conto. Eu sempre digo que eu sou um ser de palavra, de alguma maneira assim. Eu estava predestinado à palavra. E a palavra está na minha vida em 3 grandes campos, puxando esse gancho que você deu aí da procuradoria, da vida jurídica, né? Então, assim, no direito, eu estou com a palavra numa dimensão retórica, tentando convencer alguém, tentando convencer um juiz. Olha, senhor juiz, pare agora. É isso aqui que eu estou lidando, que é a verdade, que é o bom, o belo, o justo, o correto. Aham. Na literatura, a palavra surge numa dimensão estética, então é a beleza da palavra, é o som, é a palavra certa colocada no lugar e no momento certo. E ainda tem a psicanálise no meio desse angu aí, que é a palavra numa dimensão existencial, né? Fundante da nossa subjetividade. E eu sou um absoluto entusiasta e apaixonado da e pela palavra. E eu acho que tudo isso começa com minha avó. Eu sempre vou retornar à vovó Nídia, que foi quem me alfabetizou, basicamente, assim. Então, eu estava na escola, antes do que no meu tempo, vou entregar a idade, gente. No meu tempo chamava alfabetização. Exato. Hoje em dia é primeiro ano, não é isso? Primeiro ano. Antes até da alfabetização, primeiro ano, a vovó me puxava para a mesa da sala dela e me colocava para fabular histórias, né? Se alguém já me acompanha há algum tempo aí vai saber dessa história de Cois Salteado, mas eu não posso deixar de me repetir. Por favor. Vovó Nídia. Até porque eu não conheço, muita gente aqui também não conhece. Sim. E eu amo histórias com a avó. Sim. Uma relação muito, muito próxima com a minha avó, minhas avós, principalmente uma delas, materna. Sim, no caso a minha avó paterna é a minha avó favorita, minha avó do coração. A outra já faleceu até recentemente. E eu sempre digo que a vovó Nídia me ensinou a forma mais pura e mais bonita de amar e de amor, assim, né? Legal. E ela que me iniciou nas palavras. Então eu tava ali fabulando, antes mesmo de aprender a ler, de ter o instrumental, beabá, bá, beabé. Ela tava me ensinando a fabular. E quando eu fiz 18 anos, ela compilou essas historinhas todas que eu criei, obviamente
muitas das quais sem pé nem cabeça. Aham. A maioria tudo escrito errado, eu estava ainda me alfabetizando, mas ela compilou no livrinho que eu guardo comigo, tenho lá em casa. Ai, que demais. Fez a brochura na mão, ela pinta, ainda é viva, pintava, hoje não pinta mais, mas ela ainda é viva. Fez uma gravurazinha para cada historinha e eu guardo isso pra vida, assim. E foi aí que eu me iniciei nas palavras, foi com ela. Aí depois veio a Turma da Mônica, veio Harry Potter, aí o bonde andou, né? Você tem alguma memória, assim, mais lá no fundinho, assim, de alguma palavra, alguma coisa, um canto? Ela contava histórias. Eu tava esses dias até me lembrando disso, assim. A vovó sempre leu muito. Então tem uma memória forte, eu deitado na cama do quarto dela e ela na rede, ela sempre dormiu de rede. Sempre dormiu de rede. Cearense. Cearense. Sempre dormiu na rede. E o som da folha passando, olha que curioso e que bonito, né, Custódio? O som da folha ficou comigo, gente, de um jeito assim. Eu tava um dia desses, sabe aquela memória que vem assim, numa onda que tava enterrada, soterrada, e de repente, por alguma razão misteriosa, nos meandros da memória, ela emerge. E eu me lembrei dessa coisa do som da vovó Nídia passando as páginas de um livro enquanto lia. Nossa, que maravilhoso, tô todo arrepiado. Pois é bonito, né? E esse gesto passa pra mim de algum jeito, primeiro como leitor e depois como escritor, né? Enfim. Não, maravilhoso. É isso. E essa coisa do barulho das folhas, né? Exatamente. Que é bonito. Que é lindo. É bonito, que é lindo, é bonito. que é Evoca lindo. até um pouco o som do farfalhar das folhas da natureza, né? É isso. É que a gente, quando tá ali no momento de leitura, a gente presta menos atenção nisso, né? Sim. Porque você tá muito imerso na Sim. história em si. Mas você pensar que se alguém tá lendo do seu lado, você fica frequentemente vendo Sim. esse passar das folhas. Sim. Que não deixa de ser um passar de histórias Não também. deixa de ser um passar de histórias, né? E que talvez hoje se torne um pouco menos comum com a chegada dos e-readers e coisas do tipo, né? A folha, exato. a mídia do papel. Não sei se vai sumir. Acho que não. Se eu tiver que fazer uma aposta, não vai sumir, mas talvez diminua, né? Talvez diminua, Enfim, é isso. Vovó Nídia, E a gente ouça... te amo. Beijos, né? Talvez vai reduzir, mas acho que não some. E essa é uma memória incrível mesmo, essa coisa do passar das folhas, né? E como que você, desse lugar, quando que você decide escrever de verdade e até publicar, chegar ali na publicação do primeiro livro? Ai, Deus, é a história de uma vida, né? Tipo assim, você tem tempo? A gente tem Temos 3 quanto horas, o tempo episódio de de hoje vai durar gravação, 3 amor? horas, gente. Assim, essas primeiras histórias vêm de um lugar de fabulação e de alguma maneira isso ficou recalcado em mim de uma maneira profunda. E quando eu tô ali talvez pelos 15 anos, eu decido escrever um primeiro conto sério, entre aspas, né? Que aí eu sentei a bunda na cadeira e escrevi um conto. E depois eu fiquei até refletindo sobre isso, como existem umas certas predestinações na vida, assim. O nome do conto era Um Desejo. Era horrível, tá? Era muito ruim. Talvez ninguém nunca venha ler. Mas... Agradecido que eles agradecemos, inclusive. Exatamente. Mas às vezes pra você, né? Às Mas vezes essa pra coisa do algumas pessoas pode não desejo ser. vem pra mim pra... Enfim, veio com a psicanálise e vem me marcar a minha literatura, que a minha literatura trata em larga medida sobre o desejo humano, né? No sentido profundo, psicanalítico. Não o querer do tipo, ai, que vontade de tomar esse café, mas aquele grande vazio que nos move adiante e que a gente vai estar sempre tentando contornar de alguma coisa, de alguma maneira, e que... talvez o meu processo de escrita venha justamente para isso, né? Para tentar contornar esse furo fundamental. Perfeito. E aí você sai desse conto, aí vem pro livro de contos, né? Que já tem uma coletânea. Na verdade, assim, teve esse primeiro conto sério, que graças a Deus não entrou na curadoria pro Coisa Amor. Ainda bem, foi eliminado. Foi eliminado. Vamos deixar para os historiadores, os arqueólogos da literatura escavarem um dia. Deixa que falem. Mas ao longo dos anos eu fui escrevendo
contos até meio que encomendados a mim mesmo. Tipo, sei lá, tinha o Prêmio de Literatura Ideal Clube lá em Fortaleza. Abriu as inscrições, eu corri, vou escrever um negocinho aqui. E aí submetia uma ou outra vez, fui contemplado numa menção honrosa, sei lá, outras vezes não. Mas o fato é que, então assim, o Coisa Amor vem de um compilado de histórias que... parte de uma curadoria da vida inteira. Tem o conto do Coisa Amor, que foi originalmente o protótipo dele, veio de uma redação de colégio da 8ª série. Gente. Uou, olha isso, olha, tava tudo guardado. Tava tudo guardado. Então, assim, claro, ele foi muito retrabalhado, né? Não é a redação do colégio que está no livro, tá, gente? Por favor. Mas ele foi retrabalhado. Mas poderia ser também. Não sei, eu nem tirei 10 na redação na época. Eu ainda tenho esse papel comigo, né? Esse papel tá guardado comigo da redação. Acho que eu tirei 96 ou 86. Enfim, havia erros. Não tirei 10, infelizmente. Mas ele foi retransformado e prova talvez de que vem de uma coisa meio genuína, né? Então, assim, o Coisa Amor cobre talvez coisas escritas ao longo, assim, de, sei lá, 15 anos da minha vida, né? Até passar por um processo de decisão de montar o livro, que aí tem uma curadoria, tem uma revisão, tem uma costura que vai sendo feita, né? Enfim, ele vem de um lugar... talvez espontâneo, assim, né? Mais bruto, mais puro. E por isso eu gosto. Mais inocente. Perfeito. Mais inocente. Perfeito. Tem essa coisa da inocência dos primeiros, né? Tem a coisa da inocência dos primeiros. Que ela é maravilhosa também. É maravilhosa, eu amo o Custódio disso, eu amo. Acho que ela é libertadora, assim. Exatamente. Você tá livre. Você começa a ficar mais chato, né, com o tempo. E tem mais vozes. Tem mais vozes. Interferindo no processo. Tem um trecho de Uma Vida Pequena. Tem mais comparações. Tem mais comparações. Tem um trecho de Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara. Você já leu? Não, não li ainda. Esse livro está lá em casa há uns 4 anos, eu não abri ainda. Ame ou odeio, ou ame e odeio ao mesmo tempo, uma mod, assim. Tem um trecho lá, absolutamente passageiro, em que ela descreve um artista plástico que era muito elogiado, por exemplo, no colégio e no começo da vida adulta, era um talento e tudo, e ele decide entrar numa escola de pintura. Pronto. E com o tempo ele vai indo para o fundo da sala, digamos assim. Não é mais, não brilha mais, não chama mais. Então, aí ela meio que explica no seguinte sentido. A coisa desenhada não era, passou a ser um cálculo, uma forma, uma métrica. E antes, aí ela usa essa expressão, ele era capaz de pintar o cachorro em sua cachorrice. Isso é lindo, isso é profundo. Sim. É tipo apenas o cachorro em sua cachorrice. Perfeito, eu acho que no Coisa Amor eu consegui de alguma maneira pintar o cachorro em sua cachorrice. Pura e simplesmente um cão. No Amanhã Tardará já tem um pouco mais de cálculo. Já tem um pouco mais de artifício. Exato. Eu acho que seja um livro melhor, mas tem isso, essa beleza da coisa bruta. É importante para a linguagem, é importante para o total da obra e tudo, mas perde um pouco essa ingenuidade, vamos dizer assim, né? Com o tempo. Mas adorei o ponto que você trouxe do livro da Vida Pequena, que eu não li ainda, que tá na minha lista. Leia e conversaremos. Conversaremos, né? Tô tentando, toda vez que eu tento, ou penso em pegar esse livro e falar, ai meu Deus, as pessoas sofrem tanto, será que eu quero sofrer mesmo tanto assim nesse momento? Às vezes... Tanta coisa que eu tenho para ler, mas uma hora eu vou ler, sim, obviamente. Querido, e como foi para sair dessa coisa dos textos mais curtos, mais ingênuos e tal, para ir para um romance de 300 páginas, tal, grande editora? Como é que foi, assim? Que desafio foi esse que você aprendeu nesse caminho? Um salto grande, né? Um salto grande. Eu comecei a escrever... Muitas vozes. Sabe que... Custódio, sabe que talvez não houvesse tantas vozes assim ainda, pelo seguinte, eu comecei a escrever Amanhã Tardará antes da publicação do Coisa Amor. Então, antes de qualquer tipo de repercussão. Então, Amanhã Tardará... Ele resgata esse início eco, também. Exatamente. Eu levei, acho que, assim, desde que eu escrevi a primeira linha da primeira versão do romance até terminar a última versão editada já com o editor da Planeta, foram 4 anos que se passaram. Então, nesse meio tempo, eu perdi completamente a ingenuidade. Perdi a virgindade, perdi a ingenuidade. Perdeu tudo. Perdi tudo. E ganhei
tudo também, ganhou né? tudo, Então, houve um deslocamento ao longo da escrita do romance. Mas o fato é que, no começo, eu me senti... ele partiu de um lugar de dívida. Ora, quem diria que um neurótico obsessivo tem uma relação com a dívida? Com a dívida e com a dúvida. Eu achava que eu estava em dívida comigo mesmo. No seguinte sentido, cara, eu sinto no meu profundo ser que o meu grande lance, o meu grande propósito é escrever, é ser escritor. E eu tô adiando esse propósito há mais de uma década, há anos e anos a fio. Por uma série de razões de vida pragmática, inclusive. Eu estava na faculdade de Direito, me formei em Direito, eu tinha que estudar para concurso, eu tinha que sentar a bunda na cadeira e passar 12 horas por dia estudando para concurso. Então, assim, escolhas depois da vida. Trabalhar, depois escrever nos momentos periféricos da vida. Exatamente. Então, assim, sabe. eu tive que deixar esse grande propósito da minha vida, com maiúsculos, de canto um tempo. E aí chegou no momento em que eu estava com Coisa Amor pronto, meio que ali em via de ser publicado, e eu falei, cara... eu tô em dívida comigo mesmo, eu tô atrasado para esse meu grande propósito de vida. Se eu parar, eu caio. Eu vou agora imediatamente emendar com uma história e vai ser uma história longa, vai ser um romance. Naquela época eu nem tinha exata dimensão de que ele ia se tornar um romance de fôlego, com 320 páginas. Bastante fôlego. E que é talvez um trocadilho ou uma aparição do inconsciente, porque a questão do fôlego está dentro do livro de uma maneira muito importante. Sim. E aí eu me vi, cara, eu vou escrever. De modo que eu fui muito duro comigo, Custódio, assim, duríssimo. Fui cruel, espartano, você foi cruel. Crudelíssimo. De me... Então, assim, às vezes eu tava... A câmera pegou isso, ó. Exatamente. Tô aqui com um silício, um chicote. Eu me coloquei o propósito de que todo dia, de domingo a domingo, fazendo chuva ou fazendo sol, isso era também no meio da pandemia, em que todos nós estávamos com o psicológico em frangalhos, e eu me coloquei a determinação de que fazendo chuva ou fazendo sol, de domingo a domingo eu tinha que escrever. Então, às vezes, eu estava absolutamente exausto na Procuradoria, eu estava num momento de muita demanda também, eu estava no gabinete da Procuradora-Geral, enfim, às vezes chegava 11 horas da noite, eu estava com o olho piscando, assim... E escrever. Eu tenho que escrever. Eu sentava de 11 da noite à meia-noite, uma horinha ínfima, às vezes não saía nada. Às vezes saía... às vezes era o tempo de decidir uma palavra, porque eu gosto de ter esse cuidado com a palavra, eu gosto que aquela coisa fique reverberando aqui na minha cabeça. Às vezes era o labor de trocar uma palavrinha de lugar, ou trocar uma palavra, um sinônimo... Mas eu tava ali. E foi horrível. Não, imagino. Mas você sabe que é uma situação duríssimo. Assim, até para te ajudar nesse aspecto, acho que é uma situação assim que eu ouço bastante aqui dos autores. Essa coisa do... Marcelo teve aqui, né, que escreveu o Neon, o Jabuti e tudo. Sim. E ele falou, cara... Sim, eu sofri muito, eu me cobrei muito, tive que ter muita disciplina. Sim. E é isso, assim, né? Porque infelizmente vivemos num país que não dá, a maioria de quem escreve normalmente tem uma segunda atividade, até essa segunda atividade, até como sendo a primeira das atividades e tudo aqui, né? Das contas e tal. E aí... tem esse lugar, assim, né? As pessoas têm família e tudo, trabalham 10, 12 horas. Exato. E tem que escrever nesse lugar das 4 da manhã, da meia-noite, das 2 da manhã. Então, assim, é um desafio. E mães que estão com criança amamentando. Só escreve depois que a criança dorme. Cara, isso é uma loucura, eu não consigo imaginar. A criança dorme, você tá exausta, vai escrever. Você fala, cara, como loucura. Assim? Mas vai, faz. Então, assim, realmente, olha... E às vezes as pessoas falam, olha, gente, não tenho tempo de ler, não sei o quê. Eu falo, gente... Vai escrever então, vai trabalhar 10 horas e depois vai escrever, vai ficar 3 horas matutando uma palavra ou uma frase para ver se ela está fazendo sentido, ou com a história, ou com a sonorização, ou sei lá o que seja, entendeu? E olha que eu nem escrevo, hein? Mas eu até com as conversas com os autores e tudo, eu capto bem esse lugar e
e essa coragem, assim, sabe? E um pouco de loucura também. E um pouco, não deixa de ser também um pouco de loucura. Mas se não tivesse um pouco de loucura, ela não vai sair. Esse livro não sairia sem um pouco dessa loucura, entendeu? Exatamente. É isso. E para você escrever, você precisa ler, necessariamente. Para você ser um escritor, no mínimo, mediano, então, você tem que ter uma carga de leitura. Tem que ter, exatamente. Leitura, né? Exatamente. Não é simplesmente, eu vou parar de ler, vou passar 4 anos da minha vida escrevendo. Não, você tem que estar em contato com isso, porque... enfim, é uma tonelada de input para ter uma gotinha de output, assim, sabe? Você se encharcar de arte para fazer pingar uma gotinha. Perfeito. Aproveitando, o que você está lendo sobre isso? Nesse exato momento, eu comecei a ler... Eu estou lendo 2 coisas. Um Defeito de Cor. Um Defeito de Cor. Que, obviamente, eu vou estar lendo ao longo do próximo ano. Não vai, não. Eu vou te provar o contrário. Você vai ler esse livro, você vai devorar esse livro. E pior que assim, eu comecei tipo na virada de ano e eu já li assim umas 200 páginas. Não, é muito... você não dá conta, você não percebe. Até me arrepiei. Gente, eu não imaginava que fosse aquilo, assim. Porque, tipo, ele é intimidante pelo tamanho, ele né? E, gente, quando você começa... Mas só começa a ler, é muito delicioso. Começo, é delicioso, você não se dá conta que você tá lendo. Aquelas cenas de abertura são... Eu fiquei assim... E as coisas são muito conectadas, então você não para. Sim, não para. E aí, tô lendo... paralelamente, Toda Caixa Preta é Laranja, que é o novo livro da Giovana Vieira. Que não lançou ainda, você tá lendo em primeiríssima mão. Estou lendo exclusivamente. Giovana. Vantagens de ser amigo pessoal da autora. E aí, que está me deixando também sem chão. Talvez ele retorne mais na conversa, assim, eu tô embasbacado. Não, deixa a Giovana comigo. Amigo, se você tivesse que premiar um livro aí do que você leu nos últimos tempos, o que você premiaria? Pode ser 2. O que você premiaria aí do que você leu? Por qualquer que seja a razão, tá? Ou que te tocou, ou pela linguagem, ou pela... Enfim, X. Tem um livro da Tailane Cruz que se chama As Conchas Não Falam, que saiu pela... não li ainda esse. Saiu pela HarperCollins. Leia, Custódio. É uma coisa de louco. São contos que eu acho que a gente costuma tanto falar que acaba se tornando verdade, uma certa aversão a contos, assim, né? Tipo, o conto supostamente é menos lido no país e tal, que talvez nem seja necessariamente uma verdade, mas é uma coisa que a gente vai meio que reproduzindo automaticamente. São contos, e eu me lembro que eu li por ocasião de uma mesa para flip. Nossa, a capa é linda. É linda. Desculpa te interromper. Não, pode me interromper. Essa emoção genuína aí deve sempre interromper qualquer discurso racional. É lindo. Eu tive uma mesa com ela e a Lorena Portela. Amamos de paixão. Beijo, Lorena. Beijo. Passando frio em Londres agora. Ai, amor, sorry. Que chique. Vendo as foxes o look do dia, -3, -6, -15, -17. Exatamente. Charlando, chiquérrimo. Tivemos uma mesa juntos e por ocasião dessa mesa eu li As Conchas Não Falam. E eu fiquei abismado, assim, tipo, ela consegue trabalhar a estrutura e o tempo dos contos de uma maneira que eu acho que só, sei lá, os clássicos russos e os melhores contemporâneos fazem, assim, eles são ao mesmo tempo muito tecnicamente afiados e muito em carne viva, de uma emoção genuína, cara. É um livraço. Gente, apenas leiam. Perfeito. Leiam. A Tailane é genial. E na ocasião da mesa, inclusive, Lorena foi 10, maravilhosa. Pedro Jucá, eu, no caso, também fui 10. Mas, cara, ela, na hora da mesa, ela sentou no meio e eu ficava olhando pra ela, assim. Tipo, embasbacada. As coisas que ela falava. Eu tô até me arrepiando de ter me lembrado das coisas que ela falava. Gente... Obrigado pela dica. É incrível. Vou ler rápido. Depois disso, vai furar a fila. Vai furar a filíssima. E não é tão longo, é uma leitura... São histórias pesadas, eu gosto de histórias pesadas. Não, eu também gosto. Ler e escrever como você... A Lorena fala... Eu gosto de quem escreve com raiva. Eu gosto também. Ela sempre fala da raiva das mulheres da América Latina, né? Ela fala isso, eu acho fantástico. Mônica Orreda. Acho fantástico. Eu amo a raiva das mulheres da América Latina. A Dolores. Sim. É uma todas força elas. motriz, Exato. E bem nossa, né? Bem Brena Navarro, mexicana. E tantas outras, né? Você falou enquanto você estava escrevendo o Amanhã Tardará, dessa coisa de escutar,
rever, refazer, ficar 1 hora escolhendo uma palavra e tudo. E que você começou a escrever esse livro onde você estava ainda numa versão, vamos dizer assim, mais ingênua como escritor, né? Como é que foi para você esse caminho assim, de estar 4 horas escolhendo, 3 horas escolhendo uma frase ou um parágrafo, retrabalhando nele, e depois vir um editor e falar, acho que isso não tá bom. Vamos cortar? Eu vou sendo bem honesto. Vamos, né? Quando o livro chegou nas mãos do editor da Planeta, Matheus, ele já estava bem pronto. Uhum. Ele já estava bem pronto. Tipo, o Matheus não teve muito trabalho. Desculpa, Matheus. Mas ele sabe que é verdade. Ele fez sugestões, muitas, claro, mas eu vou retroceder um pouco no tempo para a gente descobrir como é que a gente chegou nisso, né? Uhum. Eu sou muito obcecado com a revisão, Custódio. Uhum. Inclusive, é uma parte da escrita que me dá um profundo prazer. A minha bio do Instagram é trocando palavras de um lado, movendo palavras de um lado para o outro. E eu adoro essa parte. A parte da escrita em si, para mim, me rasga. É muito difícil, inclusive porque eu escrevo muito devagar. E a atitude, o gesto da escrita é, hoje em dia, para o nosso tempo, fora da lógica da temporalidade. Porque a escrita é lenta, naturalmente lenta. E hoje em dia, tudo é muito rápido. Então, você se coloca ali numa situação de choque. Você tá... É desconfortável. Para mim, é muito desconfortável. Causa dores. Inclusive, agora a revisão, para mim, a historinha tá no papel. Eu gosto dessa parte. Eu devo ter revisado pelo menos 10 vezes o Amanhã Tardará, de cabo a rabo, num processo que era não só de revisão no sentido mais banal e imediato da palavra, de tipo, uma palavra errada, um typo, ou uma palavra errada, uma concordância errada, mas que foi de uma autoedição, se é que isso existe, e Freud falava da autoanálise, né? Se é que existe, talvez seja uma contradição em termos, um paradoxo. Talvez uma autoedição, uma autopreparação, ao longo de 4 anos, e pelo menos 10 revisões de cabo a rabo. No meio do caminho, passou também por uma leitura crítica da Fabiane Sex. Beijo, Fabi. Ai, Fabi vai estar aqui. Fabi vai estar aqui, vai estar lançando o livro. Ilha vai lançar livro. Eu tô me mordendo. Eu já tô com o livro dela, tá, Giovana? O shade! Nossa, que é hoje. Hoje eu falei pra você que hoje eu já tô inspirado. Hoje eu acordei muito mais cedo do que normalmente eu acordo. Morri. Não, brincadeiras à parte, mas tô com o livro da Fabi, ela vai estar aqui com a gente, vai vir X pro Brasil no seu mês exato. Eu acho que é ela ia vir agora em fevereiro, mas adiou. Meio do ano. Mas assim, eu já vi trechos lindos desse livro. De outros autores lendo. Nas vozes das maiores autoras brasileiras. Natália Timmer, sim. Eu tô enlouquecido já para ler. Também. E eu já até mandei para ela, a capa tá linda. Aquela menina caindo, linda, invertida. Então, assim, é um livro com bastante expectativas eu também. Mas eu vou segurar minhas expectativas, porque as expectativas sempre aniquilam tudo. Então, Fabi, eu não tô com nenhuma expectativa, não tô roendo as unhas para ler teu romance, tá? Então, ela começou a fazer a leitura crítica e ela fez tipo de metade do livro por razões de vida, pessoais, ela não pôde continuar. Mas acabou que eu revisei a segunda metade do romance à luz dos comentários que ela já tinha feito. Então, assim, porque o processo de leitura crítica entra em você não só para o livro, mas para a sua voz e visão de escritor. Então, o Coisa Amor passou pela leitura crítica da Vanessa Ferrari. Nossa, que é maravilhosa. Teve aqui também. Teve aqui já. Gênia. Ela elevou o livro a outro patamar, assim. E a leitura crítica é importante porque ela joga luz sobre pontos. Todos nós temos pontos cegos como escritor e que você não consegue alcançar, precisa de um olhar de fora. Então a Fabi fez a leitura crítica do Amanhã Tardará. O próximo romance vai para a leitura crítica do Daniel Galera, foi inclusive antes de ontem, para as mãos dele. Maravilhoso. Falar nisso, como é que tá esse novo romance? Tá quase pronto? Quando sai, tem editora? Que perguntas difíceis, Custódio. É assim. Falou, já saiu. pesca. Falou, já pesca. Custódio, então, ele está tão pronto quanto possa estar nesse momento, ou seja, pré-leitura crítica,
O Daniel Galera vai trucidá-lo, vai apontar. Eu falei pra... Ele é grandão também? Não, ele é bem menor. Na verdade, assim, Tá. parte de uma ideia louca da minha cabeça, de uma tríade de novelas. Amo. Então ele é mais curtinho, né? Talvez eu chame de romance, talvez eu chame de novela. Vamos ver, gente. Não me impressionem, tá? Não, não sufoque o artista. Vai ser bem mais curtinho, eu acho que até umas 150 páginas por aí. Foi pra leitura crítica. Gosto. Não tenho editora ainda, editoras. Olha, editoras. Se vocês Já tem nome? Você pode falar? Ai, tem. Eita, Mas nós. pode? Será que as minhas agentes vão me matar, mas eu vou falar? Não, eu se vou não quiser falar, eu vou não falar. fala Pode ser também. que mude, gente. Eu não tenho nenhum grilo com isso, tá? O título do momento é As Gárgulas. As Gárgulas. É um nome antiquado. Bom. E eu queria que fosse um romance contemporaneamente antiquado e antiquadamente contemporâneo. Eu acho, vamos cruzar os dedos, gente, para até 2027 ele sair. Agora vai voltar da leitura crítica. Vou revisar, vou pegar o lencinho para chorar, porque a leitura crítica é sempre uma paulada atrás de paulada. Sim, Aí sim. você senta, revisa. Sim. E com sorte até metade de 2027 já vai Sim. estar indo para publicação. Perfeito. Amigo, bom você falar isso, assim, porque, obviamente, todo mundo fala, livro é caro no Brasil. Gente, não estou falando que é barato, da situação, das famílias, né, sim. tal, do salário, situação social do Brasil e tal, não estou falando que é isso. Mas também reconhecer o outro lado, Sim. o quanto de tempo muitas vezes um livro precisa para Eu ele tô há 2 anos chegar na escrevendo. livraria. Até Você está hoje eu 2 tô- anos até hoje eu escrevendo. já tô há Você 2 está anos falando de um escrevendo. ano de retrabalho Sim. com leitura crítica e Sim. tudo. Para o livro sair em 2027, a gente está falando de uma janela de 4 anos. Sim. Né? Ai, meu coração. Então assim, eu acho importante fazer esse ponto, sabe? Que não é uma coisa que é produzida em 48 Não. horas e no terceiro dia você vê na livraria, Não, sabe? não, Também as não pessoas entenderem que tem um processo ali, que tem um trabalho extenso ali por trás Que tem disso, sua né? vida ali depositada, a vida Total, de muita gente. Porque depois vai pro editor, vai pra editora, e lá também tem o trabalho das agentes, pessoal da RIF, beijo. Tem um trabalho dos editores, da editora, empresa, né? Então, assim, tem muita gente envolvida. Ai, é isso. Então comprem livros, gente, leiam. Comprem. Não, e aqui a gente incentiva bastante. Muita gente fala que passou a ler mais, depois do pod Isso é e tal. Eu recebo muita maravilhoso, mensagem. Custódio. Gente falando, esses livros que a gente lindo. recomenda. Que lindo. E tudo. Eu recebo muito das pessoas falando, cara, eu comprei porque o autor tal que eu gosto muito recomendou. Me arrepiei. Sério, que assim. lindo. Obrigado de verdade por isso. mesmo, E parabéns. assim. E Não, parabéns. obrigado. Mas é verdade mesmo, assim. Realmente, assim, esse projeto incentiva muito, muito. Além eu acho que além de criar essa proximidade dos autores com os seus leitores, Sim. também se espera muito hoje dos leitores isso. Realmente é um canal que incentiva muito a leitura. Muito, muito, muito. Então, Que legal. Que bom. muito legal. Mas o que eu ia te perguntar, que até enquanto você estava falando, eu fiquei pensando nisso. Nem tá em pauta. Eu acho que eu não perguntei isso para ninguém. Ai, que medo. Desde então, mais de 80 episódios no ar, mais, sei lá, 10 gravados, ou seja, quase 100. Tá. Medo. Você como escritor, enquanto você está lendo textos de outros autores, você fica se reescrevendo? Você fica nessa coisa, se eu tivesse escrito, eu teria escrito de outro jeito? Com certeza. E é horrível. Eu ia perguntar isso. E qual é a sensação? Porque eu não sou escritor e às vezes eu fico reescrevendo a frase. Custódio, é horrível. É horrível. Porque você vira meio que um cachorro rodando atrás do próprio rabo, sabe? Então, assim, a experiência de leitura perde um pouco daquela naturalidade. Tipo, eu tô descendo a montanha. Eu tô só indo. Você perde a ingenuidade. Inclusive, é maravilhoso quando você consegue entrar num livro, como eu entrei recentemente com Um Defeito de Cor, mas também quem sou eu para dar um pitaco qualquer naquele livro perfeito, né? Não, relaxa. Mas enfim, às vezes vem espontaneamente. Quando eu tô lendo um livro como esse e eu consigo soltar a marcha e descer a montanha, é uma delícia, porque de outra forma é exaustivo. Você está constantemente e você tem que estar num esforço que é quase meditativo. Sabe, eu não sei se você já meditou, mas a meditação tem isso, assim, não é você conseguir atingir o zen e ficar sem pensamentos, é o retorno. Tipo, então eu tô aqui respirando e focando na minha respiração. O pensamento flutuou num balãozinho, eu puxo de volta. O pensamento flutuou num balãozinho, eu puxo de volta. O pensamento flutuou num balãozinho, eu puxo de volta. Então, passa a exigir uma espécie de esforço meditativo, o que talvez até redobre o valor da leitura.
no sentido de que você está entrando ali num trabalho de meditação ativa, sabe? Então, assim, é terrível, mas tem um outro tipo de proveito. Mas nunca mais você vai ler um livro com a mais. ingenuidade, no bom sentido de um leitor comum. Nunca mais. Eu perdi para sempre a minha ingenuidade. Para sempre, amigo. Eu tenho pós-graduação em escrita criativa. Não Nunca tem mais vai ler do mesmo jeito. O que foi visto não pode ser desvisto. A sua ingenuidade... E assim, você tem que lidar com isso jogando para outros lugares. Se retrabalhando para que a leitura não se torne uma grande maçada. Um trabalho ou um trabalho paralelo ao seu processo de escrita. Então, por isso que é bom quando você encontra um livro que lhe dá um genuíno prazer e lhe permite relaxar dessa posição, entendeu? Tipo, cara, eu baixei minha guarda. Tá, esse livro é bom. Eu tô vendo o que essa pessoa tá fazendo. Perfeito. Eu posso confiar nesse autor. Eu sei o que o cara tá manjando nesse autor, nessa autora. Sim. O cara tá manjando, ele tem consciência do que tá fazendo. Eu posso relaxar. E é uma delícia. É uma delícia. Não, muito interessante esse ponto. Mas é muito interessante essa pergunta. Eu fiquei pensando assim, porque, cara, se eu com um leitor mero Você leitor já fica, comum, eu fico às vezes reescrevendo algumas coisas, reescrevendo. Essa palavrinha tá em excesso. Eu trocasse de lugar. isso de outro jeito. Às vezes eu penso, e eu refaço a frase mesmo do meu jeito. Sim. Interessante, muito interessante. Mas deve ser uma loucura para quem uma escreve. Loucura. Para quem escreve chegar nesse lugar, porque você vai sempre estar ali com um outro olhar. Sim. Né? É uma às vezes até loucura. comparando, eu acho que ali com o seu próprio texto. Sim. Muito É por doido. isso que às vezes eu tenho até curiosidade de começar a fazer eu mesmo leitura crítica. Um dia eu vou chegar lá, gente. Um dia eu chego nesse ponto, tá? Porque eu acho que eu ia usar essa autorreflexividade num trabalho. Então eu instrumentalizaria até oficina, isso. Porque não deixa de ser oficina. Exatamente. Porque você passa a ler muito, sei lá, ler 100 livros isso. com esse tipo de, entre aspas, preocupação. Sim. Você fica muito mais crítico sobre aquilo que você está vendo, comparando, etc. Entendeu? Exatamente. E quanto mais leitura você tem, mais bagagem você tem, mais o seu olhar se amplia. Enfim, é isso. Maravilhoso. A gente falou aqui de autoras que escrevem com raiva e tudo. Tem uma frase da Ariana Harvitz, né, a argentina, que mora na França, que eu amo de paixão, inclusive. Também é essa que escreve, tipo, Morra Amor. Sabe que eu nunca li? Pro filho. Eu tava doido pra ler Morra Amor, inclusive por conta do filme agora, né? Mas leia. Leia, Ariana. É assim. Tenho que ler. É esse tipo de leitura que pega. Que você se rasga, literalmente, você não larga. Assim, é muito viciante. E uma das frases, ela escreveu um livro de ensaios também que fala bastante de literatura, de prêmios e tal, da experiência como escritora. Ela fala: escrever é mostrar-se. É isso, é mostrar o quê? Meu filho, tem tanta coisa pra mostrar. De novo, sem tempo? Tem tempo, tem 3 horas. Cara, escrever é mostrar-se, mostrar a si. Eu concordo, mas eu acho que de alguma maneira é se esconder também, sabe? Eu vou fazer esse joguinho de palavras aí. Boa. Porque é justamente no processo de ficcionalização da coisa. Minto. É no processo de escrita, inclusive de uma não ficção. Você pode estar escrevendo uma autobiografia, ou que você queira chamar. Eu não estou nem falando de autoficção, tá? Não existe uma assunção, uma presunção de que existe alguma mentirinha ali. A gente está falando de uma autobiografia. Estou escrevendo uma autobiografia. A partir do momento em que você está transformando a sua vida em palavra, ou o mundo das coisas em um livro, em estado de palavra, necessariamente vai haver uma corrupção, uma transformação, uma edição, uma transformação que vai transformar aquilo ali de alguma maneira de mentira, em uma mentira. E não é porque é mentira que não seja verdade, sabe? Entendi. Eu não sei, estamos pirando aqui, gente. Eu juro que eu não bebia. Eu juro que eu não bebia. Filosofia... filosofando. Então, assim... Mas tá muito gostoso. Você se mostra, sim, mas eu acho que o mais importante é você... Mas eu gostei muito desse ponto que você trouxe. Se mostrar, mas também se esconder, né? Se mostrar
se escondendo e se esconder se mostrando, entendeu? Então você entra num joguinho de espelhos ali. O Graciliano Ramos falava Já que... nota, amigo. Já nota que a gente vai pros shorts com essa. Vamos pro shorts, Maravilhoso. gente, vamos viralizar. Não, é sério, muito puta bom mesmo. compartilha. Não, é incrível isso Você, que você falou. o Graciliano Ramos dizia que ele sempre escreve a partir de si, e se as personagens dele são muito díspares entre si, é porque ele também é muitos. E eu acredito nisso, assim. Tipo, eu sou todas as minhas personagens de alguma maneira, mas não integralmente. E parece que quanto mais integralmente eu quereria que fosse eu mesmo ali, mais eu me afasto da minha essência. Porque a ficção entra, a ficção toma rédeas. Então, e você brinca com isso. Nas Gárgulas, título provisório, o narrador é um homem velho, eu vou usar a palavra velho para ter impacto aqui. É um homem velho péssimo, terrível. E ele não sou eu, ele tá muito distante de muita coisa do que eu sou, mas ele também sou eu, porque eu que coloquei ele no papel. Então, ainda que às avessas, ainda que pelo contrário do que eu tô pensando, ele sou eu, de alguma maneira, sabe? Então, é mostrar se escondendo, se esconder, se mostrando. Maravilhoso. Nossa, agora eu fiquei mais curioso com essa coisa do personagem, velho. Eu amo isso. E ele é horrível, e ele é uma pessoa péssima, altamente cancelável. Vamos ver o que vai dar. Mas gosto. Falar em cancelável... Amigo, que livro que você... Bom, todos nós abandonamos livros por uma razão ou outra. Que livro você tinha uma baixa expectativa... Entregou tudo. Nossa. Um livro que eu tinha uma baixa expectativa e entregou tudo. Tá, Fluxo de Consciência. O que veio aqui é Morte em Suas Mãos, da Otessa... Gente, vou esquecer o nome dela. Produção, depois Capital. Produção, depois manda. O nome dela é estrangeiro, eu não vou conseguir nem pronunciar. Não, tudo bem. Morte em Suas Mãos. Que escreveu também o ano de relaxamento e... Ai, meu Deus. Morte em Suas Mãos, aqui a gente é tudo no ao vivo. Otessa Moshfegh. Isso. Olha, esse também não li, Morte então já vai para minha listinha aqui assim, também. Eu não sei onde vou botar livro mais em casa. Tô desmontando tudo, não tem mais lugar para televisão. Não tem... Daqui a pouco vai ter mais nada. O sofá vai ser um monte de livro que você senta em cima. Você abdica de tudo. Vai ser isso, mano. Abdica de tudo. Não, juro por Deus, eu já transformei... Isso é horrível. Eu já transformei guarda-roupas. Maravilhoso, gente. É isso aí. Não é isso. Aí. E eles vão assim, ó, eles vão tomando conta. E se torna um corpo decorativo, um corpo arquitetônico. Um volume arquitetônico. De me desfazer, amigo. Então, assim... Amigo, também. Pra eu tirar 20 livros pra doar. Nossa, pra mim é muito aí eu compro uma difícil. edição. Aí isso tudo bem. Quando eu compro uma edição X, tipo, acabei de ganhar a Angústia da Antofágica, que tá linda. Tem uma capa da tipo, Adriana Cópio. Não, uma coisa. Adriana Cópio, me manda uma obra pra uma capa de livro um dia. Não, gente, sério. As edições da Antofágica tá demais. Não, linda. Memória do Subsolo, do Dostoiévski, tem um besouro na frente, tá a coisa mais linda. E aí, nesse caso, tipo, Angústia do Graciliano, Depois de Vidas Secas, é o meu segundo livro preferido dele. Então, a minha ediçãozinha normal, que eu tava lá guardadinha, maravilhosa, sempre olhando para ela. Chegou essa da Antofágica, agora o amiguinho vai doar essa aqui para o meu outro amiguinho. Só nesse momento você está autorizado na sua cabeça. Nesse momento tudo bem, entendeu? Mas assim, tirar só a única que tinha lá. A produção tá dizendo que quer, viu? Mais difícil, entendeu? Então eles vão assim, daqui a pouco não cabe mais. Ai, mas é maravilhoso. Daqui a pouco não tá Pois cabendo. então, mais uma Morte em Suas Mãos. Que é um livro chato. E eu não acho que isso seja um demérito. Eu sou a favor do livro chato. Eu acho que tem muito livro chato que é maravilhoso e que existem alguns desertos que você precisa atravessar. Mas o que é um livro chato? Eis a questão. Recentemente teve o Pedro Bandeira. Meu Deus, quem sou eu pra discordar? Não vou discordar do Pedro Bandeira. Vou fingir que estou fazer uma coisa. Não, você fala aquela assim, eu vou concordar discordando. Isso, eu vou fazer um adendo, uma vírgula, que ele falou que largar livro chato é um direito humano. Super concordo. Verdade, larguemos os livros chatos. Folha, me senti tão libertado. Exato, mas eu acho que a gente, no tempo de hoje, a gente pode reelaborar um pouco o que é essa ideia de um livro chato, né? Porque talvez muito facilmente os livros e a literatura e a arte, de maneira geral, acabem caindo para os parâmetros de hoje
nessa categoria do chato, né? A gente tá acostumado, gente, com rede social, a gente tá com o cérebro encharcado de dopamina. Então, se não for uma coisa muito comercial, muito o vaudeville, a reviravolta, o plot twist, que hoje em dia as pessoas chamam apenas de plot. Eu sou contra, tá, gente? Só o plot. Plot twist. Reviravolta, o português é tão bonito. Então, muito facilmente, a gente tá taxando os livros de livros chatos. E eu acho que isso é uma coisa para se pensar e se problematizar. Sim. Perfeito. Mas Pedro Bandeira tem razão. Então, ele liberta um pouco a gente ele nesse liberta aspecto. um pouco a gente, exatamente. Exato. O Morte em Suas Mãos é um livro chatonildo, assim, mas você chega no final e você entende Por que ele foi feito daquele jeito. de você ter passado por aquilo, sabe? Então, eu já nem me lembro exatamente, mas começa uma história, uma senhorinha que mora só com um cão e acha um bilhete no meio da floresta por onde ela passeia, levando o cachorro para fazer xixi, e tem um bilhete meio... Eu não vou ter certeza do bilhete, mas está na primeira página, assim, é uma coisa meio policial até, e ela entra numa espécie de processo de investigação. É uma loucura, muito contemporâneo, e é um livro malquisto. Essa palavra existe? Malquisto? Enfim, não é muito querido. Se você entra nas avaliações, ele vai ter tipo 3.5. Entendi. Mas eu acho ele fantástico, assim. Eu acho ele, assim, um estrondo. Como já tá na listinha, eu vou ler e vou te falar, então, tá? E se odiar, pode falar, sabe? Não, fala, eu sou 100% defensor do direito humano de as pessoas chegarem e dizer que odiaram um livro. Eu tenho odiado muito pouco livro. Muito pouco, assim. Que sorte a sua. A minha... Não, é que eu não sou escritor, né? Então eu não leio com a sua leitura. Eu sou tão eu não leio com a sua leitura. Gente. Graças a Jesus Cristo, eu leio com uma genuidade de um leitor bem comumzinho. Não, você já é safo também. Não menta, não se faça de rogado que você é experiente. Você manja dos Paranauê. Mas eu tenho... Cara, é tanto livro bom que eu tenho lido. Que bom. Assim, eu tenho acertado muito, assim. Tipo, isso é tão bom. Final do ano passado pra cá, eu já devo ter uns 10 favoritos. Que delícia, que delícia. É sério, assim, eu tenho lido muito livro bom, muito livro bom. Pois eu quero toda essa listinha. Acabei de ler um que até mandei para um amigo meu ontem. Acabei de ler, já tem resenha aqui na página do pod dele, que é espetacular. Tô assim, apaixonado por esse livro, que é O Que Eu Sei de Você, do Eric Charcot. Que é um filho de família... Não conheço. Ele, o autor, né? Família de egípcios, que nasceu no Canadá. E essa história é sobre uma relação homoafetiva de um homem que mora no Egito, né? Nossa, que tem uma condição... imagine. A questão da cultura e tudo, é uma situação muito delicada. E é narrada, eu não posso, porque é um puta spoiler, eu não posso falar o narrador, então que você vai descobrir durante a conversa. Mas quando você descobre o narrador... E o texto é muito bom, gente. Então, assim, já vou realmente... atrás. Não, esse pode anotar. Vou anotar. Esse você tem que ler, tá? O Que Eu Sei de Você, do Eric Charcot, tá? Amigo, e o inverso? E um livro que você estava esperando muito e não aconteceu nada? Você acha que você ia fugir dessa pergunta? Tá. O cancelamento vem aí, gente. Não, mentira. Eu vou... ser muito sábio e vou sair talvez pela tangente, mas enfim, vai ser talvez um pouco polêmico. Um livro que eu estava, um livro para o qual eu estava extremamente empolgado e que para mim não cumpriu com as expectativas, se chama Baumgartner, tu ama? Ai, do Paul Auster. Do Paul Auster. Ai, gente, eu tava com empolgação, assim, porque eu julgo... Já vou começar por mim te cancelar. O episódio tá cancelado aqui, gente. Não vai mais ao ar. Não, tô brincando, gente. Cada livro funciona de um jeito mas eu acho que, mas eu acho que, inclusive, se você quiser me odiar por eu ter odiado esse livro, não cheguei a odiar. Odiar é uma palavra forte. Mas se você quiser me odiar por isso, tá tudo bem. Eu acho que o ódio precisa ser aceito na vida da gente e bem encaminhado, entendeu? Não é verdade, então, porque sabemos que ele existe. Ele existe. E soterrar ou fingir é a pior das coisas. É o pior dos caminhos, é neurotizante. Então, eu fui para esse livro com muita sede, com muita força. E eu acho o capítulo inicial dele brilhante. De novo, é um velho, usando a palavra chocante, é um senhorzinho que está ali e ele consegue estruturar de um jeito o esquecimento, que eu nunca tinha visto isso na vida. Aquele capítulo inicial é belíssimo. É belíssimo. Mas eu acho que ao longo do romance, que, claro, é Paul Auster, então, assim, já está muito acima de qualquer ser humano normal.
Mas alguma coisa faltou pra mim, sabe? No meio do caminho, eu acho que... não sei. Não, tudo certo. Está dado o recado, e é isso, a gente sempre fala aqui. O cancelamento vem. Um livro que... o cancelamento vem, isso, parêntese, brincando. Não, mas assim, cada livro se conecta de um jeito para cada uma das pessoas, né? Tem um vídeo seu Ai, meu Deus. Que foi elogiado medo. aqui, inclusive, Ufa, graças a Deus. pela Dani Arraes. Falou que você foi muito corajoso e tal. Dani, beijo, amor. Fazer esse vídeo, você falando da sua frustração, que o Amanhã Tardará não entrou para nenhuma das premiações. Eu amei também esse vídeo, você foi muito corajoso. Amigo, eu queria te perguntar, por que você acha que não entrou? E se agora vai falar. E se é possível fazer um livro mais formatado para entrar nesses prêmios? Com certeza. Começando do final, que é também o mais fácil de responder. Com certeza, existe. Inclusive, eu acho que a Altessa, tem uma história famosa da Altessa, em que ela mapeou todos os livros que tinham ganhado, sei lá, o Booker Prize, enfim. Ela mapeou e ela resolveu escrever, e eu já não tenho certeza qual foi o livro premiado. Se tivesse sido mesmo ela, tá? Eu tô meio... Talvez eu esteja pouco tudo bem, viajando. História. Mas existem histórias de escritores que eu acho que até a Socorro Racioli tem alguma coisa desse tipo também. Ela já contou histórias pra gente. Existe uma maneira de você mapear, sim, e você escrever um livro que talvez caia nesse... Enfim, não deixa de ser de alguma maneira uma espécie de algoritmo. É um algoritmo. Nossa, a gente chegou exato. É um algoritmo. A gente chegou à mesma conclusão ao mesmo tempo, Brasil. Vocês estão vendo? É quase como se fosse um algoritmo. É um algoritmo. Existe uma espécie de padrão inteligível ali que você consegue alcançar, né? Eu quero fazer isso? Sim, eu quero porque eu quero o prêmio, gente. Não me... não vai... Hoje, nesse momento, eu não gostaria. Eu acho que eu dou prelazia e preferência a uma coisa que sobe como um vômito, como um conteúdo que é meu, ainda que, como aconteceu com Amanhã Tardará, o livro venha a ser 100% esnobado na temporada de premiação. Mas, gente, é isso aí. Tipo, Glenn Close no Oscar nunca ganhou nem... A quem eu tô me comparando? O Leonardo DiCaprio também passou séculos até ganhar o prêmio. Eu acho que a Amy Adams também. Então é isso, gente. Então, fui esnobado, mas é isso, paciência. O que você mudaria? O que você mudaria se você tivesse a caneta nessas premiações? Ai, o que eu mudaria se eu estivesse escolhendo os livros premiados? Não, se eu tivesse a caneta do prêmio. Eu mudaria os jurados, eu mudaria as categorias, entendeu? Eu mudaria a forma de avaliar, eu reduziria a quantidade de livros. Não sei. Tá, eu vou... De novo, lá vem o cancelamento, gente. Não, eu vou falar e vou deixar para que o pessoal de casa chegue às próprias conclusões. Mas eu vou ser ácido. Ai, meu Deus. Eu deixaria os livros anônimos. Eu faria que ninguém soubesse quem são os autores dos livros. E é tudo o que eu vou dizer. Perfeito. Chegai às próprias conclusões. O não dito está dito também. Exatamente. Que livro que você gostaria de ter escrito e por quê? Ai, que livro que eu gostaria de ter escrito? Nossa, são tantos. E ao mesmo tempo, um dos critérios para eu saber que eu tô amando muito um livro é eu sentir ódio. Da história do ódio de novo. Tá vendo? Tipo, cara, que ódio. Queria ter sido eu a escrever um negócio desse aqui. Tipo, caramba, meu Deus do céu. Que livraço. Um livro que eu gostaria de ter escrito... A Cachorra. Da Pilar Quintana. Eu adoraria ter escrito... um outro livro que me veio aqui também é Fluxo de Consciência, Desonra. Eu adoraria ter escrito um livro como aquele, completamente... Isso. Completamente depurado, a linguagem afiadíssima, sem firula. Ele chega lá direto ao ponto e é uma coisa que eu não consigo fazer. Porque qual uma criança olhando para o brinco da tia, o brinco de ouro e pérola, eu muito facilmente fico encantado pela palavra e me perco nos caminhos da palavra. Ele corta tudo, tá tudo cortado, tá tudo dito, inclusive no não dito, como você acabou de dizer. Exato. E o texto dele tem muito disso, né? Muito, do não dito. Muito. Então eu adoraria escrever um livro como esse que eu sei que eu seria incapaz de escrever. Os dois, na verdade. A Cachorra também é um livro muito seco, muito simples, muito direto.
E é um livro E é uma assim, pena né? que eu não dou... Cachorra. Exatamente. Não deve ter 100 páginas. Não, sei lá. exatamente. E é um tapa na cara, assim, tipo, meu Deus. Loucura. Uhum. Que recado que você mandaria pra você daqui a 10 anos? Ai. E aí, Pedro, já desistiu da literatura? Brother, tu ainda tá nessa. Tu ainda tá aí levando pancada. Tu ainda... Então, e por 10 anos atrás, eu te avisei. Exatamente. Aquele mesmo, tipo, descendo na escada, subindo na escada. Tipo, eu não posso fazer gestos obscenos aqui. Eu vou fazer assim, ó. Era outro gesto que eu queria estar fazendo. Eu te avisei. Tá? Olha assim, olha no olho, tipo... E eu com meus livrinhos assim, tipo... É isso. Muito isso. bom, amigo, muito bom. Adoro esse seu senso de humor maravilhoso. Às vezes a gente precisa rir pra não chorar. Não, é maravilhoso. A gente precisa disso. Sempre. A gente precisa disso. Sempre. Não dá pra levar tudo tão a ferro e fogo ao pé Não da dá. letra. Não dá. Gente, porque é muito sofrimento. Obrigado por você trazer. Primeiro, por você tocar a sua vida desse jeito e você trazer isso pra gente aqui. Imagina. Vamos pro 3Es? Você falou que já tá preparadíssimo. Sabe que tem um E a mais hoje? Tô brincando. Tu vai revelar qual é o E a mais, Custódio? Vai revelar? 3Es. Ai, Jesus. Esquecer, enaltecer, esquecer e emprestar. Tá. Começar pelo emprestar. Qual livro você deveria emprestar? Nenhum, gente. Nunca emprestem livro. Porque você não vai tê-los de volta. Nunca na vida. Caso tenha de volta. Então, assim, dê livros, né? Qual que você daria, então? Cara, eu vou dizer o seguinte. Eu vou falar do Batida Só, da Giovanna Madalosso. Beijo, Giovanna. Beijo, querida. Nossa, linda, esse livro é uma coisa. genial. É uma coisa. Nos top 2025. É uma coisa. Então eu tô pensando aqui no emprestar como a ideia de um livro que você pode emprestar para qualquer pessoa e ele vai tocar. Perfeito. E não é quando eu falo para emprestar para qualquer pessoa, não é porque tipo ele é um livro rasteiro ou fácil, muito ao contrário. Ele é um livro que trata de temas universais, Exato. Dores universais, doença e morte e vida e arte. Mas ele tem um trabalho de linguagem, um trabalho... Cara, eu não vou dar spoiler, mas tem um detalhezinho formal do livro que eu falei, tipo, cara, Giovanna, como é que tu chegou nisso, velho? Eu vou fazer só assim, quando ela tá falando da arritmia da personagem, é um detalhezinho formal, tipo, cara, ninguém até hoje pensou nisso. E ela conseguiu inovar no mundo da literatura, onde tudo já se disse, onde tudo já se fez de todas as maneiras possíveis. E por um detalhezinho ela conseguiu inovar de um jeito que eu não vi mais em lugar nenhum do mundo das minhas leituras, do meu repertório. É um livro lindo, é um livro que emociona. Então, se a gente tivesse que trazer à tona aqui a polêmica entre conteúdo e forma, que esteve em voga por esses tempos, ele dá conta do conteúdo e da forma. Então, assim... Perfeito. Giovanna Não, Madalosso. assinado em baixíssima. Esse livro é um dos meus preferidos de 2025 lindo, na minha lindo. lista aí, sim. Para enaltecer, esse foi o emprestar, que também poderia ter sido enaltecido. Não deixou de ser. Não deixou de ser. Para enaltecer. Então, vou pensar no enaltecer como um livro que poderia estar sendo um mega best-seller. E até agora, pelo menos, não foi. Depois esse comentário vai se tornar... Eu vou babar ovo porque vai ser da minha amiga Giovanna Vieira. O Virgínia Mordida. Cara, Virgínia Mordida é incrível. é maravilhoso. E eu não sei como é que ainda não está na casa de todos os brasileiros. É um livro super bem sucedido. Crítica bate palma, público bate palma, mas eu não sei como não é assim a Carla Madeira, o Itamar, aquela coisa que tá assim de passar no Fantástico, sabe? De novo, é um livro que trabalha bem conteúdo e forma. E essa, eu acho que a boa e bela literatura é a literatura que consegue dar conta dos dois, né? Uma coisa não pode acontecer em detrimento da em detrimento da outra. Beber água que minha língua tá enrolando já. É um livro incrível, é um livro que tem um humor, é um livro que tem uma dor, é um livro que tem um trabalho de estrutura muito curioso e fala de um tema muito importante, sem esquecer da forma. E cara, eu sou fã da Giovanna Vieira. Assim, recentemente, ela leu... Eu tive a grande chance de ler da boca dela ela declamou poemas dela mesma, pra mim, assim. Que ela tem um livro de poemas também, né? Que também merece ser enaltecido. Todos dela. E eu tava
eu falei, tipo, cara... Aí, de novo, que ódio, né? O meu critério é o ódio. Se eu tô com muito É ódio, é bom, porque eu gostei muito. O quanto é bom, o quanto eu senti O ódio. quanto eu senti ódio. É o termômetro do ódio. Exatamente. E aí eu olhei pra ela, tipo, cara, que ódio. E tipo, 2, cara, tu é a Wisława Szymborska, nem sei falar direito o nome dela. Tipo, cara, tu é a Wisława Szymborska brasileira. Tipo, que ódio, sai de perto de mim. Eu não devia estar andando contigo, sabe? Então é isso. Enalteçamos Virgínia Mordida. Perfeito. E esquecer? Achou que eu ia esquecer, né? Ele já tava tomando a aguinha dele ali. Então, é a Virgínia Mordida. Assim, ó. Gente, foi um prazer Tipo, estar acabou, aqui com né? você. Acabou a resposta da pergunta. Foi um prazer estar com vocês hoje aqui. Eu vou ter que me retirar. Uma dor de barriga fulminante. Ai, Jesus. Para esquecer. Amanhã tardará, de Pedro Jucá. Já pensou? Mas você sabe que já teve um autor aqui que falou o próprio livro. É sério? Mas Tipo, com uma justificativa X, uma justificativa né? de tipo, foi meu primeiro melhorar, livro. blá, blá, blá. Não, exato. gente, não. Eu tô só fazendo zoeira mesmo, porque eu amo Amanhã Tardará. Deveria ter levado todos os prêmios. Não, tô brincando. Esse livro é maravilhoso, sério. Tá, eu o livro... concordo com você. Livro para esquecer. Eu vou primeiro me montar sobre os ombros de gigantes, porque eu sei que a Micheline Verunski, de quem eu sou um fã drástico, falou uma vez o Conto da Aia como livro para esquecer, e eu vou concordar com ela. Foi um livro que eu não me disse muita coisa, o livro, né? Assim, a forma. Ai, Jesus, tá. Deixa eu... O Valteiro Guman já citou também o Ano do Pensamento Mágico. Viu como eu sou fã do ele sabe todos, ele sabe todos os livros. Que também foi um livro que não me... Eu fui com uma sede enorme e não me disse tanta coisa assim. Então poderia ter sido esse também. Sim. Eu ia citar, mas acabei trazendo antes o Baumgartner. E pra polemizar, pra dizer que eu não tô ensaboando, que eu tô pipocando, eu vou citar o de 4, da Miranda July. Tu também amou, né? Cara, e eu amei ele de muitas maneiras, mas eu acho que eu comecei a ler devorando e achando o máximo, e eu acho que da segunda metade pro final ele dá uma derrapada. Ele dá um... Eu acho que ele dá umas derrapadas. Ele tropeça em si mesmo. Mas eu acho que pra mim não estragou a experiência de leitura. Exatamente. E talvez pra mim também... De novo, que eu gostei muito racional. da ideia. Sim, eu gostei muito da ideia. Entendeu? Então a ideia... Premissa, a premissa. Até a metade eu tava assim, tipo, que incrível. Às vezes você tá querendo... Às vezes você tá querendo ir para algum lugar a 6.000 quilômetros da sua casa. Queria. Pois é, mas na verdade, talvez alguns 2, 3 quilômetros já resolva. Seja suficiente. Já seja suficiente, porque na verdade você quer sair daquele metro quadrado. Sim, eu acho que é um livro que tem muitos valores e muitas dimensões, mas eu acho que... Sabe quando você tá carregando muitas caixas e aí de repente você dá um mini tropeço e às vezes é melhor você só cair de vez. Eu acho que ela tá tentando dar conta de muitas caixas ali e eu acho que do meio pro fim o negócio se embola, sabe? É isso, gente. Não me cancelem, por favor. Tá se certo. me cancelarem, tá compartilhem. E muita gente ama esse livro. Eu gostei bastante desse livro. Sim. Relaxa, amigo. Fica tranquilo. A gente tá indo aqui pro finalmente. Real oficial. Real oficial. Infelizmente. Papo delicioso. Um monte de coisa que tava aqui pra gente falar. Não deu tempo, porque também as coisas vão surgindo outras perguntas. Mas conversa boa assim. Mas a conversa boa, maravilhosa. Amei demais. Eu queria só... Antes da gente fechar e antes do nosso ping-pong aqui, do Amanhã Tardará, você contar um pouquinho, o título sempre foi esse, o quanto tem de você nessa história, Tá. Conta um pouquinho dele. Conto sim. Primeiro, não, o título não era esse no começo. Eu vou falar do título... será que eu falo? Eu já falei das gárgulas, eu vou falar do título do Amanhã Tardará. Inicial era um título que funciona muito menos, tá? Eu reconheço isso. Era Memória, vírgula, e eu queria essa vírgula, Memória, Verso do Tempo, que é um título um pouco mais explicativo, um pouco mais... Enfim, que não funcionava, assim. Eu também prefiro Amanhã Tardará. Ainda bem, né? Mas isso é mérito do Matheus, meu editor. Verdade, né? Ainda bem, verdade. Matheus, obrigado. A gente falou aqui que você não trabalhou muito, não, querido. Mas o que você fez... O que ele fez mudou o livro, que no caso ele pensou, porque Amanhã Tardará, pra quem não leu ainda, leiam, gente. Pra quem não leu ainda, Amanhã Tardará é uma ideia central do romance e está escrito ipsis literis no romance. Então, ele teve essa delicadeza de olhar, de pensar esse título. Perfeito. E eu acho que funciona de muitas maneiras, porque ele mistura uma palavra que é
molinha na boca, que é o amanhã, com tardará, que é uma coisa mais assim, pá, 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 batidas na porta, o destino chegou pra buscar você. Eu gosto dele, é um título do qual eu gosto muito. Não, sonoramente é bom, amanhã sim. tardará é bom. Exatamente. Amanhã, esse fonema amanhã, a palavra meio dengosa, brasileira. É muito bom. E qual era o começo da pergunta mesmo? Se tinha eu. O quanto de você tem nessa história. Tem muito, tem tudo, porque retomando aquela ideia do Graciliano, eu só escrevo a partir de mim, ponto. Mas é absolutamente ficcional, né? Assim, tem uma ou outra ceninha, por exemplo, uma cena em que o Marcelo vai jogar futebol e ele pisa na bola e sai escorregando e cai com a bunda no chão. Aconteceu comigo, vida real. Mas no todo, é ficção, assim, pensado de muitos lugares, mas não é de maneira alguma... Inclusive é engraçado, porque às vezes as pessoas leem e pensam assim, gente, meu Deus, coitado, o Pedro sofreu tanto. Porque acham que é a minha história. Se fosse você mesmo, né? E, gente, assim, eu sofri muito mesmo na vida. Sofri muito, mas não por isso, tá? Quer matar a gente com aquela parte do cachorro. Ai, Jesus. Quase morri de chorar, gente. Não é a minha história em absoluto, né? Então, assim, sofri, mas não por isso. Eu sou uma pessoa extremamente urbana, eu sou um palhacinho, como vocês já podem ter percebido a partir daqui dessa nossa conversa. E o Marcelo, ele é um pouco mais pesado, ele tem uma melancolia que atravessa as coisas, enfim. Era isso, né? A pergunta eu respondi? Acho não, que sim, né? Respondeu, tá respondidíssima. O amanhã tardará e jamais falhará? Essa pergunta é profunda, né? Jamais falhará. Eu acho que ele nunca falha porque ele chega de algum jeito, mas nós somos capazes de encontrar meios de estarmos preparados para ele, ou pelo menos guiá-lo para um caminho que seja um pouco mais nosso, né? Uma trajetória que seja nossa. Ele vai chegar, as coisas acontecem na vida para muito além ou aquém do que você queira. E a gente precisa estar preparado para lidar com isso de uma maneira sadia, saudável, que em geral é por terapia. Façam terapia, gente. De referência à análise, porque a experiência de análise é hardcore o negócio, sabe? Então é isso, é uma ótima provocação. E o falhará também... Quem está medindo? Exatamente. E às vezes, o que é falhar, né? Falhar de novo, falhar melhor. Né? Quem está medindo falhar? Às vezes o falhar para você não é para mim, né? Sim, falhar de novo, falhar melhor. Não posso continuar, continuarei. Citando Beckett 2 vezes. É Beckett? Acho que é. Maravilhoso. Vamos pro nosso ping-pong antes de finalizar aqui. Esticar o pescoço. Estica o pescoço. Ai, meu Deus, que medo. Já já vou te botar em situação aí, você já sabe. Jesus. Amiga Genial ou As Meninas da Lígia? Que ódio. Amiga Genial. Amiga Genial ou Batida Só da Giovana? Ai, não. Por que tu faz isso? Giovana, me perdoa, cara. Me perdoa, mas é porque ele já começou com... Já começou na batida. Perdão, Giovana. Amiga Genial. Amiga Genial ou Um Romance Russo do Carré? Aí eu ia falar um palavrão agora. Amiga Genial. Amiga Genial ou Virgínia Mordida? Eu vou começar a ficar triste. Giovana, eu te amo, cara, mas tchau. Eliminada. Sai. Vai ter a imagenzinha, né? Corta. Amiga Genial. Amiga Genial ou Torturado? Amiga Genial. Amiga Genial ou Tudo é Rio? Eu vou confessar uma coisa, eu nunca li Tudo é Rio. Amiga Genial. Perfeito. Amiga Genial ou Dois Irmãos, do Ratum? Não, gente, até me arrepiei meu lado esquerdo. Esse livro cara, o Milton Ratum é um dos meus favoritos da vida, que mudou minha vida. Um altar pra você. Um altar. Um altar. Milton, por favor, me perdoa, cara. Ai, não. Amiga Genial. Amiga Genial ou Amante, da Margareth Duras? Não. Eu li francês, tá? Le Monde. Sorry. Pronto, acabou a entrevista. Na época de faculdade. Amiga Genial. Acabou a entrevista. Amiga Genial. A próxima autora que tiver francês aqui... Esperando o nosso amigo, que eu acabei de ler o livro dele, se ele vier pro Brasil, o Eric, que fala francês, mora no Canadá, então você já está convidado, você vai fazer a tradução. Por favor, eu rasguei um francesinho com o Eduardo Luiz na Flip, amore. Amiga Genial ou a insustentável leveza do ser do nosso querido espero Kundera? Que esse seja o último. Putz.
Cara, eu passei a vida inteira. Eu sabia que esse momento ia chegar. Eu sabia que tu ia me botar nessa situação, Custódio, eu te odeio. Por uma questão de fidelidade a mim mesmo, tá? Porque por onde eu ando aí, eu alardeio isso, dizendo que A Insustentável Leveza do Ser é meu livro favorito da vida, então eu vou me manter fiel a mim mesmo. Eu não vou me trair e vou dizer A Insustentável Leveza do Ser. Perfeito. Kundera mudou o jogo aqui. E pra gente fechar, A Insustentável Leveza do Ser ou Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk. Maravilhoso, mas A Insustentável Leveza do Ser. Então fechamos com A Insustentável Leveza do Ser. Vou ler o seu livro, então. Fechamos. Amigo, obrigado. Obrigado pelo papo delicioso. Amei. Foi fluido, foi gostoso. Acho que a gente tocou em temas importantes, né? Que tem que ser falado e tudo. Obrigado mesmo. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu me foi diverti muito bom. muito. Obviamente eu cheguei muito nervoso. Tava muito nervoso porque fazia muito tempo que eu queria vir pra cá. Eu ensaiei mais minha participação aqui do que eu ensaiei, sei lá, meu discurso de melhor ator, quando eu ganhar o Oscar de melhor ator. Exato. Louco, né? Ou quando eu ganhar meu Jabuti. Eu acho que tá mais fácil eu ganhar o Oscar de melhor ator do que o Shade, do que o Jabuti, mas tudo bem. E foi maravilhoso, eu me diverti genuinamente. Obrigado por isso, meu amigo. Não, imagina, obrigado, foi maravilhoso. Obrigado pelo espaço, pela troca. Vou levar pra vida esse maravilhoso. momento. E editoras, nosso querido tá com o livro... né? Por favor, editoras. Praticamente pronto. Então, pronto. Dei uma olhada aí. Temos boas referências aqui, acho. Né? Queridos, obrigado aí pela audiência. Não deixa de seguir a gente aqui com o sininho para toda vez que tiver episódio, vocês ficarem sabendo aí em primeiríssima mão, tá bom? Já a gente volta com episódios deliciosos como esse para vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Já a gente se vê.